Veja o que diz. Veja o que diz a palavra de Deus. Não omitir é justamente fazer aquilo que Deus nos pede. E o que o Senhor nos pede, que possamos pregar a verdade. E há uma forma nova que o demônio tem usado para perverter o que é certo, o que é verdadeiro. Há uma forma que ele tem usado para destruir o magistério. Sabe qual é a forma que ele usa? Não é dizendo que a gente não tem que ler o catecismo nem a Bíblia, mas é querendo mudar aquilo que não muda. Esta é a pior forma de perversão que pode existir. Não é tirar, porque se tirassem, nós já logo desconfiaríamos. Porque quem fala que a gente não precisa ler o catecismo, quem fala que a gente não precisa ler a Bíblia, a gente logo desconfiaria. Este não vem de Deus. Mas a forma mais nefasta de destruir e de nos enganar é agir de forma subliminar. É assim que ele tem agido. Fazendo o quê? Que eu não ensine mais para vocês o que está aqui, mas que eu tente dar ao que está aqui e não muda, a minha própria versão. Essa é a forma mais nefasta de destruir a verdade do magistério, de destruir a verdade da igreja. É não ensinar o que está aqui, mas é pegar o que está aqui e dar a minha própria versão. E deixa eu te dizer uma coisa, um testemunho meu. Quando cheguei na minha paróquia, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, há 4 anos atrás, existiam realidades desafiadoras. E quando eu cheguei como pároco, me posicionei, um grupo se levantou e veio até mim para me perguntar o que eu pensava sobre determinado assunto. E aí é a hora que nós precisamos lembrar que precisamos ser simples como as pombas e prudentes como as... Veja como eles chegaram. Eles não chegaram para me combater. Eles chegaram me questionando. O que o Senhor pensa? Ah, meus filhos, e nesta hora eu não tive dúvida. Graças a Deus o Espírito Santo me inspirou a abrir o catecismo, abrir a palavra de Deus e dizer para eles assim: vocês vieram saber o que eu penso, mas desde o dia 1º de julho de 2017, dia da minha ordenação, depois que eu me deitei ali no chão, para que fosse cantada a ladainha, e que eu me levantei sacerdote, o que eu penso não tem importância nenhuma, porque agora eu penso o que a igreja pensa, eu ensino o que a igreja ensina, e eu retransmito aquilo que ela quer anunciar. Então, se vocês querem saber, pode aplaudir. Se você quer aplaudir, aplauda, mas aplauda para valer. Aqui está o problema. Nós nos esquecemos. Nós padres, depois que ordenados, nós não pensamos mais sem a igreja, nós pensamos com a igreja. Nós ensinamos com a igreja, porque nós não falamos mais em nosso nome. Eu nunca mais vou ser o Diogo. Depois da minha ordenação, eu serei até o fim da vida Padre Diogo Albuquerque. Eu nunca mais vou ser só o Diogo. Se eu for ao inferno, o demônio vai ser obrigado a me chamar de padre. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui se apresenta a minha missão. A minha missão como padre, a missão dos sacerdotes é ser o bom pastor, não o mau pastor. E como nós diferenciamos o bom e o mau pastor? Justamente pela finalidade da sua missão.
O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Se for preciso, ele se coloca na brecha. Se for preciso, ele sacrifica a sua própria vida para proteger o seu rebanho. O bom pastor não está preocupado em agradar as massas. O bom pastor não está preocupado com os likes. O bom pastor não está preocupado com os seguidores. Ele está preocupado de levar o seu rebanho E se for preciso cortar na carne para isso, ele vai ter que cortar. Já os lobos ferozes, eles vieram para quê? João capítulo 10, versículo 10. Os lobos ferozes, eles vieram para roubar, para matar e para destruir. Aonde você vir morte, roubo e destruição, você pode saber que isso existe, porque ali ainda não chegou um bom pastor. E veja que num livro, Músicos em Ordem de Batalha, o pessoal aqui sem cabelo lembra, né? Os do cabelo branco, do nosso querido Monsenhor Jonas. Monsenhor Jonas traz uma ideia de pastoreio que eu preciso recordar. Ele diz que o bom pastor precisa ser um pastor guerreiro. O bom pastor, ele não pode ser um pastor manso, ele tem que ser um pastor guerreiro. E o que é ser um pastor guerreiro? É lutar pelo seu rebanho, é lutar pelas suas ovelhas. Eu, como padre, não posso ver as famílias serem destruídas, os jovens se perder nas drogas, na prostituição, ver a igreja de Jesus Cristo se esvaziando, perdendo o sentido do sagrado. Eu não posso ver isso, cruzar os braços e dizer: isso é normal, porque o mundo de hoje é assim mesmo. Não, quando mais eu vejo isso, mais como bom pastor e pastor guerreiro, eu preciso me perguntar: Espírito Santo, o que eu posso fazer para mudar isto? Porque assim fizeram os bons pastores, porque assim fizeram os pastores guerreiros. E aqui eu cito quem o Mateus trouxe na oração por mim: São João Maria Vianney. O que São João Maria Vianney fez quando chegou a Ars? Começou a fazer uma homilia light, começou a se perverter e se perder com aqueles que não queriam o reino dos céus? Não. Quando São João Maria Vianney entendeu aonde Deus o havia mandado e percebeu a situação em que se encontrava Ars, ele percebeu que era preciso, por meio da reparação, da oração e do sacrifício, salvar a sua paróquia. E o que ele fazia? Ele começou a dormir no chão, para se penitenciar, para que através do seu sacrifício, a sua paróquia fosse santificada. Ele começou a expor Jesus no Santíssimo Sacramento, e se colocar em adoração por aqueles que não adoravam. Ele comia 3 batatas, uma de manhã, uma de tarde e uma de noite, para que o seu povo fosse salvo. Este é o bom pastor. Esta é a missão do sacerdote: oferecer sacrifícios e reparação, como ele fez. Como é que Jesus nos salvou? Jesus nos salvou de forma confortável, sentado num carro do ano, numa casa muito luxuosa? Não. Como Ele salvou a humanidade? Assumindo sobre si as nossas dores. Os bons pastores precisam ter a coragem de chegar diante de Jesus no Santíssimo Sacramento e levar as dores do seu povo, porque eu sei que você tem sofrido, porque eu sei que você tem chorado, porque eu sei que não tem sido fácil para você. Por isso, cada missa que eu rezo, cada adoração que eu faço, cada rosário que eu rezo, eu já não rezo mais por mim, eu já não faço mais por mim, eu faço por vocês. Porque há mais alegria em dar do que em receber, e é isso que configura o sacerdócio segundo o coração de Cristo.
E quando nós olhamos para o segundo grande alvo dos lobos ferozes, nós vemos a nossa casa. Quem aqui tem família, levanta a mão para o padre ver. Quem aqui tem alguém na sua casa que precisa de conversão, levanta as duas para o padre ver. Agora cutuca quem está do seu lado e fala: acorda em nome de Jesus. Fala para ele: dormir é em casa. Eu sei que não tem sido fácil. O seu maior campo de batalha é a sua casa. O seu maior campo de batalha é na sua casa, eu sei. Mas o demônio sabe mais do que eu e que você. Por isso que ele tem batido tanto na sua família. Por isso que ele tem se levantado de maneira tão terrível contra as famílias. Porque ele sabe que contra a igreja ele não pode nada. Porque Jesus disse que Pedro é pedra, e sobre a pedra que Pedro representa, a igreja de Jesus seria edificada, e as portas do inferno jamais prevaleceria. Mas uma vez que ele não consegue destruir a igreja, ele vai atacar as famílias. Por quê? Porque é da família que nasce os novos cristãos. Está entendendo o porquê? Faz parte das doutrinas estranhas deste tempo convencer você que você não deve ter filho, que no lugar de filho você tem que ter cachorro. Porque eu não batizo cachorro. Se o demônio inculte no seu coração: não tenha mais filho, aborte. Aprove e aplauda essas deformações de projetos de família que tem hoje em dia, que não geram vida. Aplauda isso, viva dessa forma. Se ele convence o mundo disso, não vão ter mais vidas, não vão ter mais nascimentos. Ora, se não tiver mais criança, não tem mais batizado. Se não tiver mais batizado, não tem mais cristão. Se não tiver mais cristão, a igreja acaba na gente. Veja o plano. E aqui não se trata de ideologia. Eu não estou agindo no sentimento, eu estou agindo na razão.